Bom, eu vou começar com a humanidade pré-diluviana, pré-dilúvio. Estamos trabalhando na linha bíblica, né? A história está na Bíblia, muitas vezes a Bíblia não está na história, né? As escolas tentam levar os jovens a acreditar que a Bíblia é um livro de fantasias. Tem alguma coisa interessante, mas não, a Bíblia é a palavra de Deus, verdade verdadeira, verdade única, tá? Única, a única verdade mesmo é na Bíblia. Tá? Mas talvez perhaps, né? Maybe, I guess, I believe. Mas na verdade a palavra de Deus ali é o livro que, digamos, resumo do resumo do resumo de tudo que a gente tem que aprender, mas é o suficiente para se encontrar, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, como é que eu vou começar a história da Bíblia sem a humanidade pré-diluviana, né? Então, vamos ver descendência de Adão através do tempo. Vamos ver aí. Até 7, vamos lá. Adão, vou escrever com uma letra mais ou menos, também não quero uma letra muito pequena. Adão, 7. Por que 7? Porque Caim foi quem matou Abel. Certo? E Abel seria o bem da humanidade, a parte boa. Então, desde o tempo mais primórdio, começo, o mal tenta destruir o bem. Por quê? Para que não haja paz, para que quem é o provocador de tudo isso, que é Satanás, que era um anjo que caiu no céu, não caiu do céu, ele foi lançado para baixo, mas ele estava no céu, ele era um dos querubins, grande nome lá, mas ele quis ser Deus. É o que acontece hoje com a humanidade. E a humanidade quer ser em Deus através da ciência, enfim, não que seja ruim isso, porque agora é o único que nos restou. Quando nós estávamos no paraíso, não precisava de ciência, de medicina, nada disso não. Deus não fez os médicos, Deus fez Adão e Eva, sem problema nenhum, sem câncer, sem tumor, sem erisipela. Mas o diabo ele tentou deturpar isso, destruir isso, deformar isso através da sua mentira. E ele já tinha mentido para Eva que nós seríamos igual a Deus se nós comêssemos da árvore da ciência do bem e do mal, que é hoje que nós temos só ciência, sabemos o que é certo e o que é errado e fazemos o errado. Então, já naquele princípio daquela descendência, né, Abel, Caim matou Abel. Mas veio Sete, que é um dos filhos de... E essa vem a nossa genealogia, vem a nossa geração do bem. Tá? E vocês vão ver isso aí. Adão gerou a Sete, vamos partir desse princípio. Sete a Enos. Ainda estou me adaptando, gente, com essa caneta. Parece que eu estou afastando mais. Adão 7, Enos a Cainã. Gente, eu estou olhando ali, tá? Embora eu saiba de cabeça, tá? Adão 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém. Aí vem o resto que eu não vou lembrar agora, tá? E eu sei toda, porque eu fiz a musiquinha, mas já esqueci que eu não canto direto, né? Vamos lá, mas eu sei por causa da musiquinha, tá? Até Abraão. Tá? Abraão, Jacó e José. Né? Cainã. Mas eu estou olhando lá para facilitar. É didático mesmo, isso me lembra o professor Antônio. Aprendi muito, né? Com ICP aprendi muito. Cainã. Maalalel. Tem um A, Quero fazer com a caneta Maalalel. Ali pede que depois Maalalel. Uma letra mais grossa. Porque você consegue ler com facilidade. Né? Ele tem uma ponta que é assim, tá vendo? Se você escrever assim, ele fica, se você inverter de cabeça para baixo, ele fica fino. Maalalel. Jared. Lembrando que essa é a humanidade, lógico que tinha muito mais gente na Terra, né? Pré-diluviana, não havia tido o dilúvio ainda, né? Jared, Enoque. Enoque foi o que viveu mais anos, tá?
Enquanto Adão viveu 930 anos, ele viveu bem mais. Viveu um pouco mais, né? Digamos assim, no sentido de comparação com Enoque. É muito falado o livro de Enoque e tal, que tem umas coisas que não chegam pra gente, não é, são livros apócrifos. Apócrifos significa que não são tidos como bom de se ler, né? Aí a gente fala um monte de coisa lá. E Matusalém. Eu vou parar aqui em Matusalém apenas para nós termos uma ideia. Essa é a geração pré-diluviana. Tem mais, tá, gente? Tem mais. Porque quando nós chegamos, Noé é pré e pós. Porque foi o único homem que se foi achado justo para poder sobreviver ao dilúvio, tá? Então vamos fazer uma outra reta agora, buscando outra coisa. Aí eu tenho que vir aqui, ó, tá vendo? E ver o que eu tenho. Lógico, se o negócio me ajudar. Mas aqui, ó, tá vendo? Aí já vem de uma outra reta, que é essa que eu vou fazer agora. Essa eu vou fazer, né? E tá bom. Adão, Noé, Abraão, Moisés. Essa já tá boa. Deixa eu dar um pause e beber uma água. Eu bebo água, água direto. Sou um homem líquido. Você sabia que o ser humano é 80% líquido, 70% líquido e 90% bactéria. Então, que nem disse o médico, uma caixa contaminada andando para cima e para baixo. Né? É bom lembrar disso. Após a nossa aguinha, vamos colocar aqui, eu espero dar aqui na reta certinho, a reta caber. Deixa eu ver se não está feio. A reta não ser muito grossa, não tem problema, mas eu prefiro que ela fique também uma forma mais visível. Bom, nós vamos entrar aqui para você ter. O que é a geração pré-diluviana? A geração pré-diluviana é aquela geração que viveu antes, né, há 4.000 anos atrás, vamos pôr assim. Então eu vou colocar aqui 4.000 anos atrás. A gente tem um período aí que eu vou marcar depois, tá? De Adão até Noé, existe um tempo, eu quero esse tempo marcado. Vamos lá, a pré-diluviana foram 4.000 anos. 4.000 antes de Cristo, tá? Aí vem aqui, Adão. Adão. É a criação de Deus. Né? Criação. É o começo, é o Bigan. A criação. Criação. Muito bem. Passando aí um período, e você faz a matemática ali, em 2344, AC Noé, e para lembrarmos que aqui foi o período do dilúvio. Você sabe que esse negócio de Noé ser pré-diluviano e pós-diluviano, me veio isso agora. Ele estava antes do dilúvio e depois, mas só sobrou ele. São 8 pessoas. Ele e a esposa, ele tinha 3 filhos. E suas esposas. 6 mais 2, 8. Tá. 2344 antes de Cristo. Tá dando esse 4 aqui legal? Dá uma olhadinha. Agora, quando você confere, se você fizer um cruzamento das datas, você percebe que haviam descendentes de Adão aqui, nesse período ainda de Noé. De forma que ele pôde saber a respeito de Adão através das
como eles passavam as informações verbalmente, através de, não tinha uma escrita, né? Embora nós estávamos num período aqui, bem provável a Mesopotâmia, porque ele foi entre o Tigres e o Eufrates, né? Onde nasceu a humanidade. Então, já deveria ter alguma coisa, mas eles passavam de tradição, conversar na noite, falar e se guardar. Então nós viajamos para 1875 a.C. Em 1000, eu vou pôr mais gordinho, gente, porque essa caneta ainda não estou 1800, isso, eu quero assim, 1875 AC, aqui embaixo, Abraão. Interessante que esse documentário, eu encontrei ele por um acaso, e era tão bem feitinho ali o painel, mas o moço fez só isso e depois não tem boa, né? É uma pena. Pai, vou pôr aqui pai da fé. Ela está falando uma coisa, eu vou pai da fé. Porque Noé vivia em Ur dos Caldeus. O Iá não consegue falar Ur. Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. É a parte sul da Mesopotâmia. Se você olhar no mapa. Parte norte, lá para cima, né? Chegando perto da Turquia. E já tinha o povo, né? Então, aquela parte lá, que ele viveu com o povo sumério, né? Pessoal que criou a escrita, as horas, enfim, as coisas, sabe, sobre os sumérios. Foi o pai da roda, né? Era a roda e tal. E os sumérios eram idólatras, porque era assim que estava girando a terra. Um dos descendentes neto de Noé foi Nimrod. Nimrod foi, porque isso aí se dividia entre bem e mal. Deus sempre separou o pessoal do bem. Mas você pode ver toda a nação, toda aquela parte ali, era idolatria pesada. Não vou entrar no mérito da questão dos deuses de lá, que eu vou fazer uma lista enorme. E Abraão não aceitava aqueles deuses, não aceitava ficar com bonequinho, Deus para fazer isso, Deus para fazer aquilo, Deus para curar não sei o quê. Ele queria um Deus, mas não sabia quem. Até que Deus se revelou a ele e ele creu. E Deus falou, sai da tua parentela, deixa teus pais aí, tudo, e vai para a terra que eu te mandar, tá? E essa terra hoje que nós conhecemos de Israel, tá? É a terra de Abraão. Ele foi para a terra dos cananeus, a terra já estava habitada por outros povos, mas ele chegou lá e chegando. Então, porque ele é o pai da fé. Para não se alongar muito, que eu sou muito prolixo, deixa eu ver quantos minutos tem aqui, eu tenho 13 minutos. O próprio celular dá a data. Então nós temos aqui agora em 1875 a.C., nós temos o pai da fé, Abraão. Agora vamos mais um pouquinho para frente, porque se nós voltarmos aqui para 1000, diminuímos um pouquinho, que é o contrário, aqui em 1445, teremos antes de Cristo. Moisés. Temos Moisés. Moisés, e esse período, ele foi falado para Abraão, no período certinho que o povo ficou lá no Egito. E de Abraão até Moisés, nós passamos ainda por Jacó e José, tá? E foi José no Egito que salvou o povo e aquele pessoal de morrer de fome, porque houve uma seca, ele teve a revelação de Deus, falou para o servo dele, não falou para o faraó, não. Entendeu? E aí o que acontece? Aí é onde acontece o êxodo. O pessoal volta, porque eles estavam no Egito, e quando o êxodo, eles voltam para Israel, para Canaã. Eles estavam no Egito porque foi mandado eles irem para lá. Ia ter uma grande fome, o Egito ia salvar ali aquela região, o pessoal ia comprar, o Egito ficou rico nessa época. Porque o rei que estava lá, faraó, era um Ixo. Os Ixos, que eram o pessoal que habitava lá, cresceram tanto que dominaram o Egito, e até chegar a nível de rei. Dominaram, entendeu? E os faraós, os egípcios nativos, né, raiz, não gostavam muito.
E quando viu que o povo de Israel começou também a crescer, viu a possibilidade deles perderem uma batalha ali, num confronto, numa rebelião, uma guerra civil que se fala. E aí eles começaram a querer impedir que o povo se proliferasse, mas isso não foi possível. Moisés, que é tirado das águas, que significa foi salvo, filho da rainha, foi instruído nas leis, nos estudos egípcios, que eles eram bem estudiosos, mas nunca esqueceu de quem ele era. Ele era um judeu. E ele vinha da geração dos bons homens. Eu tenho que voltar. Se eu voltei até 4.000, depois eu voltei a 2.344, Noé, depois eu voltei a 1875 a.C., que é Abraão, o pai da fé. Pulei um período aqui, porque é um período que dá para, né? E o rapaz ali achou por bem deixar assim. E veio para Moisés no Êxodo. Não sei se a placa vai dar total para fazer essas coisas. Em 1445 a.C. aparece Moisés. Então você faz uma matemática, né? Você sabe que no período de 2.000 anos também apareceram os gregos, tá? Porque a gente vai ver aqui, a mais antiga das populações, das civilizações, são os sumérios, lá na Mesopotâmia, porque foi de lá que começou tudo. Aí depois vai vindo algumas civilizações, como os egípcios, outra civilização muito antiga. Uma das civilizações mais antigas é os egípcios, tá? Aí vem os assírios e assim vai, né? Você vai vir mais para frente aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Já estamos em Moisés, no Êxodo, agora me falta passar ali, ó, do Êxodo. Nós pulamos uns 400 anos mais ou menos para chegar no ano 1000. Por que no ano 1000? Porque o ano 1000, o pessoal que estava sendo governado por juízes, Deus levantava um homem para resolver os problemas. Dentre eles Sansão, Jefité, Gideão contra os midianitas, Débora, e assim vai. São juízes que a terra... Ela dizia assim, você que vai ser... Era um tipo de um general ou um comandante que, levantava a moral da tropa. E ia lá e vencia os coisas. Os filisteus foram sempre... os filisteus, na verdade, hoje é Gaza, tá? É lá onde nós temos o grande problema, a Palestina. Olha, Filistina antigamente. Aí o que acontece? O povo queria ter reis, porque os povos tinham reis, as nações tinham reis, eles queriam ter reis. Ah, não, você não vai sair daqui não, fica aí. Agora eles pediram reis e o primeiro rei de Israel não foi Davi, né? O primeiro rei de Israel, que foi escolhido lá tal, por Samuel, foi Saul. E aí, Saul foi um péssimo rei, começou bem, mas foi mal. Parece que as coisas se repetem sempre, né? Sempre a mesma coisa. A pessoa pode ser boa, mas quer ser ruim. Um bom funcionário daqui a pouco começa a pisar na bola. Uma empresa começa a ser bom, depois começa a ser ruim, né? De falência, deixa os funcionários. O ser humano só Deus vai ter paciência. Eu já perdi minha paciência com o ser humano. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Senão eu já tinha feito outra coisa. Infelizmente, o ser humano não dá. Mas Deus é Deus. É o Deus criador do universo, das galáxias, da Andrômeda e da Via Láctea. Fora essa tem um monte. Ele criou tudo. Para ele é uma coisa só e pronto. Eu sempre falo que Deus é macro e micro. Ele não é só o universo. Mas ele é a adenosina trisfosfato, ele é a quitina, é a miosina, são os condrócitos, as hemácias. Deus ele entra em qualquer lugar, porque ele é Deus, entendeu? Sabe, lá no nucleolo, lá na célula, quando você pega a célula, tem um núcleo, ainda dentro do núcleo tem um nucleolo. Já é pequena, que só um microscópio pode ver, mas Deus sabe lá. Aí ele deu um comando que você tem 23 cromossomos do seu pai e 23 da sua mãe. E nesses cromossomos tem os códigos genéticos de todos os seus ancestrais. Então você anda e tem um cacuete que seu tataravô tinha. Isso é Deus. Incrível, né? Bom, vamos lá. Então Deus escolheu o rei de Israel. Em 1010, ele cancelou, ele deletou Saul. Morreu lá em Gigal. Ele morreu em Gigal, se lançou sobre a lança. Na verdade, ele foi morto. Jonatas, o grande amigo de Davi, morreu na batalha, mas Saul se jogou sobre a lança. Suicida, vai pro inferno, tá? No meu ponto de vista. Ele matou ele mesmo. Ele é assassino dele mesmo. Não se pode tirar a vida. Tirou a vida dele, mas não teve tempo de se arrepender, porque ele morreu em seguida. Vamos lá.
vem o rei Davi. O que Davi tinha, hein? Jesus é filho de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim, um cego. Filho de Davi. Que moral, hein, Davi? Ser pai do filho do Criador. Como é que coisa pode acontecer? Filho de Deus, também é chamado filho de Davi. É o segundo rei de Israel, mas é o rei que ficou no coração da nação. Até os dias de hoje. Agora nós estamos nos períodos de reis, não estamos mais em juízes. Juízes passou do 1445 para 1010. Na verdade eu estou invertendo aqui, porque é assim que eles fazem, né? AC, antes de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu diminuo a data. Agora eu estou a 1010 anos antes de Cristo. Isso aqui foi confirmado, isso aqui, por uma Estela. Estela que fala? Não é Estela que fala, desculpa, gente, se eu estiver errado. Eu vou lembrar, tá? A mulher achou sem querer. Viu aquela pedra, a luz incidiu em cima da pedra. E aí a pedra começou a mostrar uns desenhinhos, negocinho, e ela limpou. Pronto. Salamazar, se eu não me engano, o nome dela. E ela estava numa pesquisa, isso aqui já no nosso século, no século passado, mas no final do século passado, ela descobriu isso que é Estela mesmo, gente. Depois eu vou ver direito, porque a minha cabeça não tem como lembrar de tanta coisa. E era uma Estela dizendo que eu matei o rei da casa do rei Davi, um exemplo. Mais ou menos isso. Existe isso num documentário, Mistérios da Bíblia, tá? Se você quiser, dá uma olhadinha. E ela estava viva e ainda comentando a respeito disso. E ela provou, e essa pedra prova que a existência de Davi, que o pessoal dizia que era histórico, rei Davi. Aí não tem mais o que desconfiar. Deus vai revelando as coisas aos pouquinhos, o ser humano não pode saber de tudo não, tá? Ó, em 1928 foi revelado Alexandre Fleming, não foi um acaso, ele não estava ali, aí o bolou, ele é um pesquisador, assim como Deus usou Paulo para falar da Bíblia para outros eruditos, outras pessoas, ele usou também Alexandre Fleming, eu penso assim, e ele descobriu a penicilina em 1928, não foi antes, entendeu? Lá muita gente morreu. Jonas Salk, que é o criador da vacina da poliomielite, veio bem depois de que Franklin Roosevelt, que era foi um presidente dos Estados Unidos, que tinha poliomielite, ele já vivia sentado, só tirava foto sentado. Naquela foto que está Stalin, está Winston Churchill, da Inglaterra, do Reino Unido, Stalin, e ele sentado. Eles não estão sentados por uma casa, é porque o presidente dos Estados Unidos não conseguia ficar em pé. Então foi presidente aleijado. Mas também foi ele que pegou e impediu que o povo judeu voltasse para os Estados Unidos. Fechou as portas lá do povo. Bom, isso é outra conversa. Estou misturando as coisas. Rei Davi em 1010. O rei Davi, ó, tá lá. Não sou the best of the best, não. Tá? Aí tem as invasões. Em 65, 605, deixa eu pôr aqui melhor, 605, AC, 5. Tá parecendo essa. AC, qual é o outro? 597, AC, 586, AC. Interessante que Nabucodonosor invade pela uma segunda vez, hein? Ele colocou um tipo de um Nabucodonosor. Vou parar por aqui porque é o espaço, gente. Eu não quero coisa. Porque aí depois nós vamos ver Ciro, que libera o povo que está lá na Babilônia para voltar para a terra. Aí vem Esdras, Neemias. Aí eles voltam para a terra para a reconstrução do templo. O templo ficou menor do que o outro, uns choraram, outros sorriram, tal, enfim. O que acontece? Depois de sair de Ciro, aí nós vamos para Malaquias, que é o último dos profetas. Vocês observam, é o período de Alexandre o Grande. Né? Ele já está chegando no Alexandre, ele dominou aquela área ali e aconteceu isso. Então nós estamos aqui, sabe aonde? Nos Juízes de Deus.
Eu vou parar por aqui, acabou o espaço, tá? Não tem mais. Eu vou fazer aqui embaixo mais outra coisa. Apenas para lembrar, que é um fator incrível. Você sabia que Ciro, ele foi prometido, está escrito na Bíblia antes dele nascer, provando que Deus é o Criador, é o escritor da história. Deus escreveu a história. Se eu escrevo um livro e alguém fica falando, escuta, mas fulano morreu, né? O livro, né? Eu li o seu livro, eu estou na página 100, eu vi que o herói morreu logo no começo, eu falei, termina o livro. Porque eu sei o que aconteceu, ele não morreu. Na verdade, ele foi salvo por um pessoal, uma tribo. Eu fiz o livro, eu fiz a história. Mas ele só vai aparecer no final de novo. Para aquela pessoa que está lendo o livro, ele morreu. Mas eu escrevi a história. E Deus escreveu a história do mundo. Enfim. 586. Nabucodonosor dessa vez não só invade, ele destrói Jerusalém. Até hoje ninguém sabe onde foi parar a arca, mas ele destrói Jerusalém. Acabou a época daquele sacrifício, daquelas coisas, acabou. Até Jesus Cristo chegar e ser o sacrifício, e o povo não percebeu isso. O povo judeu até hoje não aceitam isso. Mas é eles. Deus tem a ver com eles. No primeiro ano, 605, foi Senaqueribe. Lembra? Senaqueribe? Olha que interessante. Eu não sei se eu paro por aqui, porque eu estou com 20, vai fechar o tempo. 26 minutos. Meia hora de estudo num painel e eu só consegui fazer 2 faixas de tempo. Eu não saí do ano 605, 586 a.C. Eu ainda estou ainda no cativeiro de Jerusalém. O primeiro cativeiro são 12 tribos. 2 tribos era da descendência de Davi, Judá. Tá? As 2 tribos. A outra tribo, que as 10 tribos aqui de Israel, de Jerusalém, que era o Jeroboão, essas tribos foram idólatras. E novamente, Deus deu essa tribo para você vai cuidar, hein, ô Jeroboão? É o seguinte, enquanto você estiver legal, beleza. Adivinha? Jeroboão, para se manter no poder, para não ver o povo indo lá para Jerusalém, que era um lugar de adoração, Jerusalém, ele fez um bezerro, para o povo adorar ali mesmo, o bezerro. Olha que afronta. Fala, olha, adora a Deus não, vamos adorar um bezerro. Como os povos da época. É o painel. Vou parar aqui, vai ficar faltando Ciro, que vai libertar o povo do cativeiro, no ano 538, então nós estamos no ano 586, e aí abaixa mais uns anos, 538, Ciro dá o fim do cativeiro. Ele liberta. Deus fala na Bíblia como se ele fosse o ungido, meu ungido. Interessante isso, né? Lê aí que você vai achar. E aí vai vindo alguns profetas antes chega e pare Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, tá? Assim termina o Antigo Testamento, termina o profeta Malaquias. Um período escuro, porque ninguém se falou, aí vem aqui o período de Alexandre o Grande e tal, vem o Etíope Epifânio, 176 170 e pouco antes de Cristo. O cara foi terrível, esse foi cruel. Esse talvez é o que está até na profecia de Daniel. Esses períodos aqui, os profetas estão tudo por aqui, tá? Os profetas que profetizavam, está tudo aqui, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tá? Estão todos aqui. José, até Jonas mesmo. Agora me diz uma coisa. Nós estamos no cativeiro, o povo não obedeceu, não quis, se rebelou, se juntou com o povo do Egito, porque o Egito ia salvar eles, se garantiu no Egito, o povo de Israel, na época lá, né? Então, o povo vai nos salvar, porque o Egito não se acreditou, o Egito não salvou, se lascou. E o que aconteceu? Nabucodonosor, não gostando dessa revolta, vamos dizer assim, dessa aliança, foi lá buscar Israel. E levou cativeiro para Babilônia. Às margens do rio da Babilônia, sentava a moça, sempre a chorar, sem poder um hino cantar. Às margens do rio da Babilônia, sentava a moça, sempre a chorar, sem poder um hino cantar.
E nem podia, pois aquela que nos escravizou pedia-nos uma canção. Mas em terras estranhas não cantaremos, não. E nem podia, a lágrima dos olhos nos desciam ao lembrar a velha Sião. Harpas penduradas não tocaremos, não. Eu não sabia que essa música que eu escutei nos anos 70, 78, 79, na época da discoteca, é o Salmo 137 da Bíblia, quando o povo estava lá na Babilônia. E é justamente isso que eu acabei de cantar. A versão é minha. Smart. Eu sou compositor, sabe, né? Tem mais de 100 músicas que eu compus. Fora as circulares, mas 100 músicas do Evangelho. Essa foi uma que eu senti vontade de fazer, porque é um salmo. Eu posso fazer. E eu fiz. As versões que a Perla fez uma versão, não tem nada a ver, né? Talvez, coitadinha, né? Bom, então eu cheguei no ano do cativeiro. Joaquim, o rei, o último rei lá que ficou, foi preso, foi na Babilônia, né? Mataram os filhos dele na frente dele e cegaram ele virou um tipo de um cachorrinho, onde Nabucodonosor se divertia com ele. Por que não ouviu a voz de Deus através do profeta Jeremias? E você, está ouvindo a voz de Deus através desse estudo aqui? Que você precisa se aceitar com o Criador, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ou vai endurecer também? Vai preferir ir para o cativeiro eterno no inferno? Pense bem. Deu 31 minutos e 57 segundos. Eu ainda só fiz 2 faixas. Mas agora eu vou fazer a faixa do tempo que eu estou querendo fazer. Faz tempo, gente, desde ontem, 3 dias atrás estava querendo fazer isso. Mas começa a treinar. Ó, que braçura. Uma braçura. Também está perto aqui da coisa, fica melhor. É isso aí, gente.